Bom dia, doutor Gabriel. Fica à vontade para dar um bom dia para nossa audiência. É um prazer recebê-lo por aqui para falar de um assunto tão delicado, né? Mas numa data muito importante também, né? E aí eu queria que o senhor desse o bom dia justamente começando a falar aí sobre a importância dessa data também, né? Dia Nacional de Combate ao Fumo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer ser o convite para falar sobre algo tão importante. E a hora que a gente vai falar do cigarro eletrônico parece um retrocesso de toda a luta que a gente teve para diminuir o tabagismo no Brasil e no mundo, né? Esse Dia Nacional de Combate ao Fumo, ao tabagismo, é extremamente importante para fomentar justamente isso, essas discussões na mídia, pautas na imprensa, para que a população conscientize que o cigarro eletrônico não é um aliado, não é uma alternativa segura. E tem alguma explicação, doutor? O senhor até, a gente consegue ver a tristeza do senhor, né, quando fala desse assunto. Parece que a gente está retrocedendo. Tem alguma explicação aí por que, né, o uso tão exacerbado, principalmente por parte dos jovens, do cigarro eletrônico? É claro, né, que a gente está entrando numa coisa mais social, né, nesse início da nossa conversa aqui, mas é uma questão mesmo de se aparecer, de necessidade. Tem algo que explica, doutor, esse fenômeno aí do cigarro eletrônico? Eu acho, assim, isso é uma opinião minha e compartilho com os meus colegas, Uhum. oncologistas. A indústria do tabaco conseguiu atualizar. Assim como a gente atualizou a máquina de datilografia para o computador, a indústria do tabaco conseguiu atualizar o cigarro convencional para o cigarro eletrônico. E o consumo dele é muito mais fácil, porque o cigarro convencional ele traz uma pressão social. Hoje existem leis que Uhum. proíbem o uso de cigarro convencional em ambiente fechado, em lugares públicos. A próprio acompanhante, hora que se acende um cigarro do lado, se incomoda com o cheiro. No ambiente de trabalho, normalmente quem fuma tem que sair. E o cigarro eletrônico, por conta do aroma agradável, normalmente se encontra jovens utilizando em ambientes fechados, em restaurantes, dentro do carro, em local de trabalho. E isso não causa uma pressão social, porque quem está do lado não se incomoda com o cheiro, não tem a fumaça é, Uhum. com odor característico, não fica cheiro na roupa. E também tem o comportamento social, né? A aceitação. Assim como o cigarro lá atrás, o cigarro convencional foi um motivo de aceitação, onde a gente via a comercialização do cigarro. Eu costumo dizer que existia um tipo de cigarro para cada estilo de vida que você levava. Se você era cowboy, você tinha uma marca de cigarro. Se você era aventureiro, Uhum. tinha outra. Se você era um empresário bem-sucedido, existia outra marca de cigarro. Então, a aceitação social do jovem hoje é estar usando o cigarro. É uma das formas de aceitação social, estar usando o cigarro eletrônico para ser o diferente, Que o loucura, inclusivo. né? Misericórdia, como Como a eu gente disse, costuma é dizer. o retrocesso. Estamos voltando a viver o que o meu pai viveu lá atrás. E se a gente pudesse começar a detalhar, doutor, aqui em relação aos riscos, né? O principal risco associado ao uso de cigarro eletrônico, quando a gente compara ali ao chamado cigarro tradicional. Eu queria que o senhor desse detalhes, inclusive numa forma de alerta aqui, né? Porque é muito grave, né, doutor? Sim. Hoje a gente não tem nenhum estudo ainda que comprova a relação do cigarro, principalmente com o câncer. Puxar um pouco mais Uhum. para a minha área. Em locais onde o cigarro eletrônico já é mais utilizado há mais tempo, como nos Estados Unidos, a gente já começa a ver doenças pulmonares causadas, relacionadas ao cigarro eletrônico, que anteriormente não eram descritas na medicina. Principalmente doenças mais graves, com enfisemas pulmonares mais agressivos, dependência de oxigênio como a sequela da lesão pulmonar. Mas os estudos vêm mostrando, estudos novos estão começando a ser desenhados, tentando justamente corroborar para isso. É sabido, o cigarro eletrônico tem nicotina. A nicotina é cancerígena por si só, independente das outras substâncias que existem no cigarro eletrônico. Faço uma ressalva: o cigarro eletrônico é proibida a comercialização no Brasil, é proibido a divulgação, propaganda. A gente não tem uma regulamentação do que está dentro daquele aparelho. A gente sabe que é a nicotina. As outras substâncias que tem não tem uma regulamentação para controle de qualidade, digamos assim, se é que pode falar de qualidade sobre Uhum. uma substância tão nociva. Então, para vaporizar o líquido que está ali, precisa de substâncias que transformem um líquido em fumaça. E isso normalmente é utilizado metais pesados, que também fazem intoxicação, causando intoxicação por metais pesados, alterações cardiovasculares, principalmente alteração pulmonar só pela fumaça quente, já pode levar a lesões
as lesões pulmonares simplesmente pelo contato com a fumaça quente. As propriedades que causam o odor agradável, a sensação de bem-estar também são potencialmente nocivos. Pedro Panoc, fica à vontade, meu amigo. Acho que abordou aí essa questão, né, de ter uma relação, não necessariamente substâncias novas, mas a própria nicotina tem uma relação com o câncer, o doutor mencionou, mas em termos de substância, em relação aos cigarros eletrônicos, existe uma outra, já se conhece uma outra substância que pode estar relacionada à ocorrência dessas outras problemáticas em relação à doença pulmonar, doutor, ou não? Pedro, ainda não, porque assim, o cigarro eletrônico é muito novo ainda para toda a sociedade médica. A gente levou muito tempo para conseguir entender o cigarro convencional. E o cigarro eletrônico ainda é muito novo, e isso é um alarme para toda a sociedade médica que vem trabalhando principalmente contra a regulamentação da comercialização e da utilização do cigarro eletrônico, porque a gente pode estar diante de doenças novas e alarmantes. Fazendo um paralelo aí, acho que o que mais alarmou a gente nos últimos anos foi o Covid. Uma doença extremamente nova que pegou todo mundo de surpresa, com alterações pulmonares que, vamos usar uma palavra que talvez não seja a melhor, mas que ninguém conhecia as alterações e que ainda a gente sofre hoje com as sequelas causadas pelo Covid. Talvez o cigarro eletrônico esteja ali no mesmo patamar. Vão aparecer doenças novas que vão alarmar toda a sociedade e a gente não está preparado para lidar com as sequelas. Porque é muito diferente de um cigarro convencional, onde você ia ver na população mais idosa o aparecimento do enfisema. Então a população mais idosa, com comprometimento físico, utilização de oxigênio. E há uma grande chance de a gente começar a ver na população mais jovem esse comprometimento pulmonar com dependência de oxigênio, e isso a gente tira a capacidade produtiva do jovem, né? Que é a força motriz do país. Então a gente tem uma potencial perda muito grande de capacidade produtiva de toda a população. Na falta dessa descoberta, então, ali para saber as substâncias, é possível dizer que tem um conjunto de coisas acontecendo, porque a gente tem tido notícias, especialmente em relação aos jovens, né? Que eles têm tido resultados assim muito rápidos depois que passam a usar o cigarro eletrônico, doutor. Uma junção de coisas que a gente não conhece pode estar provocando isso, porque às vezes o fumante comum, apesar de toda aquela situação que a gente conhece causar problemas relacionados à saúde, câncer, entre outras situações, mas se leva um certo tempo até, de certa forma, né? E a gente vê um resultado negativo do ponto do uso do cigarro eletrônico muito rápido, especialmente junto aos jovens, né? É possível dizer que tem uma gama de situações que a gente não conhece, que esteja provocando isso muito efetivamente, muito rapidamente? Sim, e temos também uma comparação não muito bem feita, que não cabe muito comparar coisas diferentes, mas o potencial. Talvez esse potencial de negatividade do cigarro eletrônico venha também pela dosagem. Um cigarro convencional, em média, ele tem 1 miligrama de nicotina por cigarro. Um cigarro eletrônico tem em torno de 40 miligramas de nicotina. Então, são 40 vezes mais nicotinas inaladas numa mesma substância. Aí podem ter os defensores. Mas você está falando de um vapor inteiro e o maço de cigarro teriam 20 cigarros. Então, seriam 20 miligramas de nicotina no maço inteiro. E no vapor tem mais de 40. Então, assim, o uso tem mais substâncias tóxicas em cada inalada por miligrama. E nós temos um uso mais irracional. Acho que é de conhecimento de todos. A gente começa a ver, não sei agora se é ver ou ouvir podcast, né? Porque começa a virar uma confusão, porque tem no YouTube e tudo, né? E aí você vê a entrevista, o entrevistador e o entrevistado fumando cigarro eletrônico durante a entrevista inteira. Exato. E isso normalmente não era mais visto com cigarro convencional, porque se eu aqui fosse tabagista, provavelmente não estaria fumando dentro do estúdio. Eu sairia isso, eu perderia tempo. Desculpa interromper o senhor, uma coisa está levando a outra, porque eu já vi, inclusive, eu acho que em razão disso, dessa, digamos, liberdade do uso do cigarro eletrônico, eu já vi em outros podcasts o pessoal fumando aquele cigarro caipira de palha, uma coisa assim bem... Eu sou antitabagista, então eu acho que é um absurdo. Eu não consigo nem assistir aquilo por muito tempo. Eu falei, não vou ficar aqui.
Situação bem complicada, né, doutor? Porque aí a gente pega e vai pegando os exemplos, né? Às vezes a pessoa ali, o jovem, principalmente jovem, né? Não tem a cabecinha assim, às vezes, muito certa, e aí ele vai se deixando influenciar, né? O senhor acha que por essa situação aí, até o senhor pontuou aqui pra gente, né? Não tem tanto essa pressão social, parece que é uma pressão social ao contrário, vamos dizer assim, uma pressão para que você use, para que você fique na moda, vamos dizer assim. O senhor acha que é um risco ainda mais delicado do que quando a gente fala do cigarro tradicional, por exemplo? Porque parece que há uma pressão ao contrário, né? Uma pressão para que o jovem use, para que ele vá ali numa entrevista, num podcast, e ele faça o uso também, compartilhe, e parece que é um negocinho assim, igual a pedrinha, né? Que você joga na água e vai ali se alarmando, vai se alastrando para tudo que é lado, né? Parece que a juventude milita por tantas coisas, a gente vê mais acesso à informação e há uma militância da juventude por tantas coisas e outras tantas mais importantes, como cuidar da própria saúde, parece que fica em segundo plano e deixa-se influenciar. Porque é um momento que você vê, não são todos, obviamente, mas você vê um influencer usando aquilo, parece que se faz necessário usar porque tal pessoa está usando, eu vi tal pessoa usando, é legal, é bacana fazer aquele tanto de fumaça, todo mundo olha. E eu não vejo assim uma pressão social para utilizar fora esse comportamento do próprio nicho, né? Do próprio nicho ali entre os jovens e os adultos da primeira juventude ali. Mas eu acho que há também um desapego da própria sociedade. Porque acredito que se alguém vê alguém fumando um cigarro convencional num restaurante, provavelmente você vai pedir para o garçom para que aquela Respeitar pessoa ali o local, saia, né? apague o cigarro. Mas com certeza, a hora que a gente vê uma pessoa utilizando um cigarro eletrônico, o nosso comportamento não é o mesmo. E tem que lembrar que é uma substância de comercialização proibida, então você está usando algo ilícito. Perfeito. Doutor, Pode falar, Pedro. Eu só ia lembrar aqui para nossa audiência, por né? favor, Se tem alguma dúvida, alguma sim. coisa, algum aspecto ainda em relação a esse assunto, a gente está conversando com o Dr. Gabriel Zanardo, ele que é oncologista clínico da Oncomed, falando sobre o Dia Nacional de Combate ao Fumo, mas com as atenções também voltadas a essa questão do cigarro eletrônico. Fica à vontade, Pedro. Doutor, você mencionou, né? Existe até um certo, digamos, em função do cheiro, eu ficar próximo de alguém que faz o uso ali do cigarro comum, eu tendo a me afastar, mas a falta do cheiro em relação ao cigarro eletrônico, e aí eu permito que alguém faça uso mais próximo de mim. A gente sabe que o cigarro comum tem aquela situação de fazer mal para quem está perto. Essa questão do cigarro eletrônico também limite a nicotina também, ou substâncias que pode prejudicar alguém que está ali próximo? Pedro, não consigo dizer com precisão, mas a gente vai tentando usar o mesmo racional. É fumaça, a fumaça é quente, essa inalação da fumaça quente pode, por si só, fazer agressões a toda a cavidade nasal, a mucosa do nariz, a mucosa da boca e os alvéolos pulmonares. Então, acredita-se sim que mesmo o tabagista passivo do cigarro eletrônico possa ter algum dano. Mesmo que não tenha o cheiro. O cheiro é só um tapeamento ali para ser mais agradável e mais aceitável a utilização. A nicotina é sim eliminada pela fumaça também, e a gente precisa lembrar que toda vez que eu mudo algo de sua apresentação natural por queimada, ou seja, propriamente por fogo ou por outros acionamentos de vaporização, a substância em si ela muda e cria substâncias diferentes que ainda a gente não sabe quais são essas substâncias. Igual o papel, quando ele é queimado, ele produz outras substâncias que são inaladas pela fumaça. O líquido que está todo do fluido ali, quando ele passa para o sistema de vaporização, é feita uma pirose. As moléculas dele são queimadas por outra ação que não diretamente o fogo. Isso causa a produção de novas substâncias que ainda são desconhecidas e podem sim ser potencialmente nocivas.
Muito bem, 8h58 agora, ainda dá tempo, Pedro, da gente seguir aqui o nosso bate-papo? Sim. A qualquer tempo o repórter CBN vai nos acionar, doutor, mas é assim, é um fenômeno ainda quando a gente fala do cigarro eletrônico relativamente novo, né, entre aspas, mas já tem alguma indicação, algo que mostre que ele pode influenciar, por exemplo, a iniciação principalmente dos jovens no tabagismo? Tem algum dado já em relação a isso? Ou é uma coisa ali meio que automática, né? Usei o cigarro eletrônico, eu vou acabar fazendo uso também do cigarro tradicional com frequência? Tem um dado do INCA, um estudo do INCA, que mostra que em torno de a chance de quem usa o cigarro eletrônico ir para o cigarro convencional chega a ser de 3 vezes maior do que uma população que não é exposta a nenhum tipo de tabagismo. Porque lembrando que o que é viciante é a nicotina, né? A nicotina tem nas duas substâncias. Então, há sim uma porta de entrada, como se fosse uma ponte, o cigarro eletrônico para o cigarro convencional. Isso é um dado já corroborado, já confirmado pelo Instituto Nacional de Câncer. Muito bem, agora sim, doutor, a gente vai precisar fazer aquela nossa tradicional pausa, pedir para o senhor ficar mais uns minutinhos aqui conosco. Se você tem alguma dúvida, encaminhe aqui para a nossa redação. Já já a gente está de volta. De volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, dia 29 de agosto. A gente está recebendo aqui o Dr. Gabriel Zanardo, ele que é oncologista clínico da Oncomed. A nossa pauta aqui tratando do Dia Nacional de Combate ao Fumo e fazendo um alerta principalmente a questão do uso, do cigarro eletrônico. O WhatsApp tava off aqui um pouquinho, Pedro, mas eu abri aqui, tá cheio de mensagem, muita gente, inclusive, comentando sobre esse assunto aqui conosco. Mandar um alô pro Oséias Nascimento, passou aqui bem cedinho. Carlos Palmeirense também tá falando de futebol, já já a gente vai trazer os detalhes. Muita gente comentando também aí a contratação do novo técnico do Cuiabá. Mas sobre a nossa pauta aqui, mandar um alô também pro seu Tiburcio, que tá na sintonia, tá falando aí sobre a importância desse tema que a gente tá debatendo hoje. Mas tem alguns áudios. Eu vou começar pelo seu Afonso, que ele é o nosso ouvinte mais tranquilo dessa manhã. Esse primeiro áudio que eu mandei aí, Panoc, de 21 segundos, o seu Afonso tá zero paciência com cigarro eletrônico. Camilo entrevistado. Esse tal do cigarro eletrônico devia fazer eles engolir, esses guri. Saúde, acaba com a saúde. Pulmão vai pro vinagre. Acaba com tudo. Então os pais podiam proibir mesmo. Você ataca, sem dó. Tenha todos um bom dia, família CBN. Bom dia, seu Afonso, que está conversando Afonso, conosco lá do Ribeirão do Lipa. A gente ri, mas é aquele famoso rir de nervoso, né? Porque aproveitando isso que o seu Afonso coloca aí em pauta pra gente, a questão dos pais, né, que tem que ter esse olhar atento, o Pedro Paulo também compartilhou 2 áudios e uma situação também chama a atenção. Vamos trazer a participação dele também, Pedro. Vamos. Bom dia, Camila, bom dia, Xará. Ouvindo vocês aí, essa questão do cigarro, essa atualização tecnológica, né? Isso é o mundo, né? Esse avanço. Mas será que esse avanço também não poderia ir para as escolas, mostrando essa questão do cigarro, do tabaco, esse eletrônico aí, o mal que ele faz? Eu acho que a conscientização, ela tem que andar paralelo, né? Evolui-se um lado, mas o outro lado também precisa evoluir, levando isso para as escolas e mostrando essa verdade para os jovens. Camila, essa semana eu vi dentro de um supermercado um pai com cigarro eletrônico ali, com um carrinho dentro do supermercado, com um filho. Você vê, olha a situação que nós já estamos convivendo. O filho passando, vendo o pai do seu lado ali dentro de um ambiente público com cigarro eletrônico, como se aquilo ali fosse algo que estaria lhe fazendo algum bem. Tá aí, doutor Gabriel, algumas participações, só para que o senhor possa fazer um apanhado, né? Até respeitando também a nossa audiência. O Nilson também passou aqui e ele disse: olha, vi um jovem fumando cigarro eletrônico na Arena Pantanal e o denunciei preliminarmente. E a Alicia também, que esteve aqui conosco, inclusive, salvo engano, ela tem 14 anos. Ela diz aqui: bom dia, pessoal. Na saída da escola tem muita criança usando aí o popular vape. Como isso é proibido e está nas mãos das crianças? Lá no colégio são crianças fazendo uso a partir de 12 anos de idade, e aí a gente tem a Alice aqui, né, que é uma jovem, inclusive esteve aqui conosco, né, pequena, mas já sabe, já tem a dimensão disso que o senhor falou, né, é proibido, mas tá aí, né, no mercado, na Arena Pantanal, na porta da escola. Cabe também essa questão dos pais, né, claro que a gente tá aqui numa consulta é ótimo, né, numa entrevista mais médica, mas tem também essa questão do despertar para a educação, né, doutor, quando a gente fala desse tema que é extremamente delicado. Basicamente, o exemplo vem de casa, né? Acho que o que a gente aprende e define na
na nossa vida é o que a gente vê os nossos pais fazendo. Como eu disse, na população mais idosa, eu pego muito meu pai era tabagista, meu pai morreu de câncer de pulmão causado pelo cigarro. Era um hábito comum, o pai dele fumava, o tio dele fumava, todo mundo fumava, ele começou a fumar muito cedo, porque isso era comum, era tradicional na família fumar. Então, hoje os filhos espelham muito, hoje não, né, sempre os filhos, o maior exemplo, o primeiro exemplo que o filho vai ter é do pai e da mãe, então cabe o comportamento dentro de casa vai dizer muito o que o filho vai fazer fora de casa, né? Mas a conscientização tem que vir do pai e da mãe, mostrar o que é certo e o que é errado. O ouvinte falou que precisa da conscientização nas escolas, mas assim, eu concordo, acho que a gente precisa melhorar a nossa divulgação, melhorar a chegada da informação nos jovens. Mas acho que é sabido o que é certo e o que é errado, acho que isso tem que ser muito bem definido. E o cigarro eletrônico é proibido, então é errado comprar uma coisa proibida. Então acho que já tinha que começar a distinguir o que é certo e o que é errado. É difícil. Isso é muito difícil. Porque se fosse fácil, a gente não estava nem conversando isso aqui. A gente não estava voltando um problema de falar de cigarro que foi praticamente reduzido a menos de 10% da população. Hoje é tabagista. Então, mas é difícil. Mas assim, a conscientização tem que partir de casa, sim. O pai... acho que essa massificação pontual, a gente veio um mês inteiro aí trabalhando no Agosto Branco. Hoje o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. É importante mais entrevistas, mais documentos mostrando números, mostrando como se morre causar pelo cigarro, para aquele que não fuma, conversar com quem fuma. Ter a abertura e falar, ó, você está fazendo mal para a sua vida, não fume, pare de fumar. Existe Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, procure ajuda. Não é fácil parar de fumar. Se fosse fácil, ninguém fumava. A média de gasto de renda familiar é estimado que 10% da renda familiar é comprometida com cigarro. Isso é muita coisa. 10% do que você ganha, você gasta com cigarro. Quem na família que fuma. Então isso passa a ser um problema não só de saúde, mas um problema social. Inclusive, desculpa interromper, doutor, mas o senhor compartilhava conosco aqui alguns números no intervalo, né, que eu acho importante quando a gente fala dessa questão da saúde, do impacto, né, do cigarro. Se o senhor pudesse também compartilhar aí com a nossa audiência, porque quando a gente fala de números também, acho que a pessoa consegue ter uma dimensão do estrago, né, que o cigarro causa também na vida da pessoa. Sim, muitos falam, eu já ouvi conversa corredor de restaurante, que fala que precisa regulamentar o cigarro eletrônico por conta de impostos, né? Que é um jeito da gente cobrar o imposto e o governo arrecadar. Haverá um aumento do IPI sobre o cigarro agora em setembro e um aumento do preço mínimo do maço de cigarro, né? Existe uma lei que a carteira de cigarro tem um preço mínimo a ser vendido, que agora vai passar a ser R$ 6,50. Então, com esse valor e o aumento do IPI, estima-se que em 2025 vão se arrecadar em torno de 3 bilhões ano de imposto. É muito dinheiro. Só que quando você passa a analisar os números de gasto em saúde com o cigarro, só com o cigarro, gastos diretos são quase 70 bilhões por ano com gasto direto com a saúde causada pelo cigarro. São aqueles tratamentos. Seja tratamento para câncer, para doenças cardiovasculares, para doenças pulmonares. Aí você associa mais 45 bilhões com gastos indiretos, com a aposentadoria, perda da produtividade daquele cidadão, custos da família em manutenção dos aparatos para aquele paciente que é dependente de oxigênio ou precisa de algum cuidado, e mais 41 bilhões com cuidados indiretos, que é gasto com cuidadores. Então é estimado em quase 150 bilhões de reais por ano gasto só com o cigarro. Os 67 bilhões gastos com cigarro é em torno de 7% do que é gasto com a saúde, é gasto só com o cigarro. Misericórdia, os números de fato chamam muito a atenção, né? E tem mais Pedro? um númerozinho do INCA, Fica que à vontade, doutor. 500 pessoas morrem por dia no Brasil devido ao uso do cigarro. Camila, você mencionou, o doutor também mencionou essa questão do projeto, foi inclusive adiado pela terceira vez esse mês, dia 20 mais precisamente, ali pela Comissão de Assuntos Econômicos. É um projeto de autoria da senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, e é justamente isso que o doutor mencionou. Trata desse projeto justamente a discussão da produção, comercialização, fiscalização e propaganda, e aí há quem argumente, né, que poderia, com isso, com a regularização,
arrecadar. Ter um volume de arrecadação que poderia ser, abre aspas, interessante, mas como o doutor já mencionou, esses números eles não batem, né, doutor? Uma arrecadação X com um valor que se gasta em razão do uso do cigarro comum ou do eletrônico, não vai bater essa conta, pelo menos olhando esse número que o senhor menciona, né? É um gasto muito significativo, né, doutor, esse volume aí que a gente tem com as questões, né, da saúde mesmo. 50 vezes mais do que a arrecadação. E a arrecadação prevista, né? A arrecadação para esse ano é de 300 milhões apenas, não chega nem a 1 bilhão. E, doutor, 9h15, quem está chegando aqui agora na CBN Cuiabá, doutor Gabriel Zanardo, conversa conosco aí sobre os impactos também, né, principalmente do uso do cigarro eletrônico. A gente está falando ainda de um universo ainda que desconhecido, né, algumas situações, mas eu imagino ali que a comunidade médica já está se preparando para lidar com os possíveis impactos a longo prazo, né, do uso aí dos cigarros eletrônicos. Isso é uma realidade também na saúde pública, porque a gente sabe, né, que a saúde pública tem as suas deficiências, né, também, não só aqui na capital, em Mato Grosso, mas em todo o país, tem situações ali que a gente chega na farmácia pública ali, não tem um remédio, né, para a pessoa que precisa fazer um uso ali contínuo, enfim. E quando a gente fala dessas coisas que ainda estão por vir, né, um cenário também assustador, que dá para prever alguma coisa em relação a isso? É uma situação alarmante. Nós da comunidade médica, sempre respaldado pelo CRM, pelo CFM, a nossa briga, a nossa luta diária é pela atenção primária, né? Que é onde você traz que é a atenção de prevenção. É o posto de saúde, onde você tem o mínimo impacto orçamentário e o máximo impacto de tratamento. Quando você chega na atenção terciária, que é onde eu me enquadro nesse momento como especialista para oncologia, é onde se tem maior impacto orçamentário e menor impacto populacional. Eu gasto muito para tratar uma população menor. Então, pensando sempre nesse racional, o CFM enviou uma carta ao Congresso Nacional argumentando, solicitando e esclarecendo e se mostrando contrário à aprovação da PL 5.008, que nesse momento deve ser votada de novo brevemente, que é a PL de regulamentação do cigarro eletrônico. Então, trabalhando na prevenção, a gente, na figura do CFM, foi enviada uma carta solicitando gentilmente que essa medida, que essa PL não seja aprovada, justamente para prevenir os riscos já potenciais. Como eu disse, a gente não sabe mensurar com precisão os problemas que virão, mas o impacto será muito grande, porque a população jovem que está consumindo o cigarro eletrônico é a população jovem que vai ser afetada. E pelos relatos de casos que a gente já tem, principalmente da população norte-americana, e alguns relatos que já começam a aparecer na nossa população de pneumonia associada a doenças pulmonares, que antes não eram documentadas e que estão sendo associadas ao cigarro eletrônico, isso chama muita atenção pela agressividade dessas lesões pulmonares. Pedro, mais alguma dúvida por aí? Doutor, nós já mencionamos aqui, a nossa ouvinte ali, que tem 12 anos, já mencionou, quais são as estratégias de prevenção, buscar conscientização para reduzir esse uso de cigarros eletrônicos, especialmente entre os jovens? Qual a sua avaliação? E aí pode ser uma avaliação de quem acompanha de perto, quem também participa dessas reuniões, o que o próprio Conselho Federal de Medicina trata em termos de conscientização. Como é que vai se fazer em termos de estratégia para, de repente, encontrar uma melhora nesse sentido de não permitir, digamos assim, que o jovem tenha esse contato mais direto com o cigarro eletrônico, que pode ser o início de começar esse contato mais direto depois com outro tipo de cigarro? Acho que isso é um trabalho, vai começar a ser como se fosse uma política pública, né? Acho que a gente precisa envolver todos os segmentos nessa batalha. Primeiro, acredito que precisa-se ter me fugiu a palavra, me desculpe, mas uma fiscalização maior. Porque assim, se é algo que não tem regulamentação para venda, por que eu encontro ele tão facilmente comercializado? E não estou falando de que
que eu encontro algum ambulante vendendo na rua. Eu encontro em comércios pré-estabelecidos, com CNPJ, acredito que com alvará de funcionamento. Então, assim, acho que precisa começar pela fiscalização, entender-se novamente o que é certo e o que é errado. Por enquanto, e espero que continue assim, é proibida a comercialização. Então a gente não deveria ter o acesso fácil. Não deveria ter uma criança de 12 anos conseguindo comprar isso com tanta facilidade. Então precisa-se que todo mundo trabalhe estratégia familiar, pai, mãe. E aí tem o programa, para quem é tabagista, volto a dizer, tem o Programa Nacional de Controle ao Tabagismo, isso é oferecido gratuitamente pelo SUS, existem as estruturas. E a outra é usar a tecnologia, como o próprio ouvinte disse, para a gente estender isso cada vez mais e conversar e tornar-se repetitivo, né? Porque a repetição é uma forma de aprendizado também, né? Acho que é uma forma de conscientizar a gente cada vez mais levar os malefícios que aquilo a utilização do tabaco pode trazer. Doutor, tem mensagens aqui também no YouTube, mandar um alô, o José Epifânio tá aqui na nossa sintonia, o José Luiz também, que nos acompanha sempre lá de São Paulo, tá ligado aqui no YouTube e compartilhou aqui um depoimento. Ele falou, eu era fumante, faz 13 anos que parei de fumar, é ótimo para a saúde e para o bolso também. O doutor tava trazendo esse detalhe aí também em relação ao bolso, né, porque o impacto, geralmente quem fuma, não sei, posso estar enganado, mas não fuma pouco, né, doutor? Ou não tem uma regra muito para isso? Porque eu costumo falar, toda vez que eu vejo alguém falar, eu fumava e parei. A pessoa falava, eu fumava 2, 3, sei lá, carteira de cigarro por dia. Ou tem quem consegue ali fumar pouquinho? Não dá para saber, né? Um número invisível, vamos dizer assim. Não, isso é muito heterogêneo, né? Isso é uma pergunta frequente nas nossas consultas, sempre se fuma ou já fumou. Então, tem muitos que falam que fumam 1, 2 carteiras de cigarro ao dia, tem outros que falam que só fuma final de semana, acompanhado da bebida, outros que fumam 2 cigarros por dia, mas assim, sempre há o relativismo, né? Eu fumo pouco. Costumo dizer que um cigarro já é bastante, porque não há níveis seguros da utilização do tabaco. E essa combinação, entre aspas, doutor, o cigarro e a bebida, eles trazem um impacto ainda mais severo à saúde? Tem algo nessa linha? Algum estudo? Algo que demonstre isso? Não. O consumo excessivo de bebida alcoólica tem seus comprometimentos também, mas a associação dos dois não tem, pelo menos, nenhum estudo que comprove. O problema é o hábito, né? É o café, alguns da população mais antiga, era a associação do cigarro com o café. Sempre que ia tomar o cafezinho, acendia o cigarro. E agora o hábito parece que virou o álcool. Toma-se uma cerveja e acaba acendendo o cigarro. E volta a ressaltar. Não há níveis seguros da utilização do cigarro. Nós, individualmente, somos muito diferentes um do outro. Talvez o impacto que um cigarro faça para uma pessoa não seja o mesmo impacto que uma carteira de cigarro faça para outra pessoa. Antes da gente finalizar aqui, Pedro, não sei se você tem mais uma dúvida, seu Tiburcio também está dando um depoimento, ele falou que fumava, acho que desde os 13 anos, acho que é isso, mas faz 40 anos também que largou o cigarro por conta própria e está desejando aqui uma ótima manhã de trabalho também para todo mundo. Tem mais algum detalhe por aí, Pedro? Só para contribuir também, eu acho que isso começa de casa, né? Porque teve muita gente que começou a fumar a partir de ver os pais fumando. Isso é uma história um pouco mais antiga, mas não sei se ainda tem esse tipo de situação. Em todo caso, acho que começa essa conscientização de casa também. Doutor, vamos a uma situação aqui mais tratar do câncer efetivamente, né? Quais são os tipos de câncer que estão alinhados, digamos assim, para quem fuma? Eu sei que tem câncer de garganta, pulmão, tem outros que podem ocorrer em razão do uso do tabagismo? Pedro, a nicotina ela tem uma ação sistêmica, né? Ela é cancerígena e ela é absorvida pelo pulmão, ela é distribuída pela corrente sanguínea, ela atinge níveis cerebrais, por isso que ela é viciante, né? Porque ela dá a sensação de bem-estar no sistema nervoso central. Então, o cigarro tem relações diretas e indiretas. Indiretamente, o cigarro está relacionado a qualquer tipo de câncer. Mama, cólon, estômago. Então ele tem relacionamento indireto com todos os tipos de câncer. O relacionamento direto, que é comprovado que o cigarro aumenta a chance de ter o determinado tipo de câncer, é pulmão principalmente,
câncer de cabeça e pescoço, aí a gente envolve toda a cavidade oral, laringe, faringe, fossas nasais, então é uma gama grande que envolve esse complexo de câncer de cabeça e pescoço e câncer de bexiga. Esses são os 3 principais cânceres ligados diretamente ao uso do cigarro, onde a população tabagista tem um índice aumentado de chance de desenvolver esse tipo de tumor. Muito bem, agora 9h24. A mãe da Alicia também participou aqui conosco, doutor. Ela fala assim, que o pai dela era tabagista, morreu de câncer pulmonar, era sempre guaraná ralado, depois café e depois o cigarro. Também é uma combinação aí que ela está apontando aqui pra gente. O doutor Gabriel Zanardo foi nosso entrevistado desta manhã, oncologista clínico, importante pauta que a gente traz ao ar aqui no Dia Nacional de Combate ao Fumo. E aí eu queria que o senhor reforçasse nessa reta final, doutor, justamente a importância, né, de campanhas como essa, tanto para redução do uso do tabaco, do cigarro tradicional, mas principalmente também do cigarro eletrônico. Fica à vontade para trazer essa mensagem final aí para nossa audiência. Agradecer ao senhor pela companhia, Giovana Lucas também está aqui conosco, obrigada. Também fica à vontade, doutor. Eu queria agradecer a oportunidade, eu gosto muito dessas campanhas, acho que a gente na oncologia tem cada vez mais trabalhado para existir campanhas como o Agosto Branco, nós temos o Outubro Rosa, Novembro Azul, que são campanhas que trazem a pauta determinado tipo de câncer, de prevenção principalmente, para a gente evitar o risco maior. Então, hoje, para falar do cigarro, a gente teve várias entrevistas em vários meios de comunicação para que a população tenha esclarecimento, seja informado, aquele que ainda fuma, que ele tenha as informações necessárias sobre como parar de fumar e o mal que o cigarro traz. Então, essa é extremamente importante. A gente precisa lembrar que, pela Organização Mundial de Saúde, o cigarro é a maior causa de morte evitável. Se não quiser morrer pelo cigarro, é só parar de fumar, é só não acender o primeiro cigarro. Então eu consigo evitar muitas mortes só pelo fato de não fumar. A gente coloca à disposição toda a Oncomed para quem tiver dúvidas, querer esclarecimentos. Lembrando que existe no sistema, no SUS, o programa para quem quer parar de fumar. E previamente, que aquele que ainda fuma, que conscientize que está causando um mal para si mesmo. Para aquele que tem um pai que fuma, o filho que tem um pai que fuma, que ouviu e conseguiu entender, compreender a importância, que converse com seu pai para parar de fumar, que o pai converse com seu filho para ele parar de fumar, ou para aqueles que os filhos ainda não fumem, para que não se caiam na tentação que um dia tiver para que experimente o cigarro, porque é um vício extremamente impactante e importante e é fácil de se viciar na nicotina. Muito bem, já vou trazer aqui uma mensagem do Júlio César, Giovana. Não sei se essa pauta aqui você vai conseguir trazer pra gente, mas vou atrás desse especialista. Mas só antes da gente seguir aqui para o nosso intervalo, ele está chamando a atenção também, doutor, para além da questão do cigarro eletrônico, o uso de narguilé, não sei como é que é a expressão correta, e aí ele fala também sobre a questão dessa doença pulmão de vidro. Não sei se o doutor sabe trazer detalhes pra gente em uma próxima oportunidade, mas eu tô vendo aqui até que é uma doença pulmonar, né? O cantor Zé Neto, da dupla com o Cristiano, foi diagnosticado recentemente com essa doença, que a equipe dele, né, as informações dos médicos atribuíram também ao uso de cigarro eletrônico. Então a gente vai marcar uma outra pauta aqui, uma outra oportunidade para que a gente possa esclarecer também essas outras questões pulmonares, essas outras doenças também aí que acabam surgindo em razão do uso do cigarro eletrônico também, e também aqui a situação do narguilé que ele aponta pra gente. Se o doutor não puder vir, vai nos indicar um outro especialista também para tratar desse assunto aqui, para atender a nossa audiência. Tudo bem, doutor? Eu vou deixar isso para o pneumologista. Pneumologista, vamos marcar. A gente precisa aqui. lembrar que não é só o câncer que o cigarro pode causar. Existem outras doenças pulmonares, doenças cardiovasculares que também são tão importantes e tão impactantes quanto o câncer. Vamos colocar aqui na nossa pauta. Pedro